A paz do Senhor Jesus. Amém. Amém? Como é bom vir à casa do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus pela sua vida. Fala para a pessoa que está do seu lado que você ama a presença dela e que é muito bom vê-la numa manhã de culto. Amém, glória a Deus. O tema do ano é reconciliação. O tema do mês de outubro é o adorador imita o reconciliador. E o tema de hoje é o adorador chora como o reconciliador. Jesus chora. E aqui eu começo o número 1. O ponto 1 da minha mensagem. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas 19, 41. Acalma o seu coração, nós não atrasaremos, o culto terminará no horário, em nome de Jesus. Agora foque em receber a palavra, em receber o alimento espiritual. Amém? Lucas 19, 41 diz assim: quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela, dizendo: ah, se você soubesse ainda hoje o que é preciso para conseguir a paz, mas isso está agora oculto aos seus olhos, pois virão dias em que os seus inimigos cercarão você de trincheiras e apertarão o cerco por todos os lados, e vão arrasar você e matar todos os seus moradores. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não recebeu o tempo em que Deus veio visitá-la. Vamos até aqui. Paizinho Santo, eis-nos aqui na Tua presença. Pai, que não seja mais eu quem fale, mas Seu Santo Espírito fale através de mim. Pai, que Seu Santo Espírito esteja andando por esse templo, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Pai, que cada palavra caia em terra boa e dê frutos para a honra e glória do Seu santo nome. Amém, amém. Glória a Deus. Ainda no versículo 19, só que uns versículos acima, começa a falar da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Todos estavam muito animados, todos estavam festejando, todos estavam realmente exultantes. Jesus entra em Jerusalém num burrinho. A multidão está acompanhando, está sedenta, está aplaudindo Jesus pelos milagres que viram dele. Havia alegria. Aleluia. Todos diziam: bendito é o Rei que vem em nome de Jesus, paz no céu e glórias maiores alturas. Havia empolgação, estavam animados, eufóricos, mas tudo isso muda no versículo 41. Jesus, diante da cidade santa, chora. Quando a gente vai ler o capítulo, é um contrassenso, porque havia empolgação, havia alegria, a multidão aclamava Jesus pelos milagres que tinham visto. E quando ele se depara com a cidade santa, Jesus chora. Jesus não chora pelo que ele vê, Jesus chora pelo que ele não vê. Uma cidade que seria destruída por culpa do próprio povo. Uma cidade que não viu o Senhor, não apreciou a sua mensagem, não acolheu o Senhor. Um povo que seria destruído. Uma cidade que estava doente e doente de morte. A cidade estava cega e surda. Ela via, mas não enxergava. Ela ouvia,
mas não escutava. Ela foi visitada por Deus. Ela conheceu o tempo da sua visitação? Não. Ela não o reconheceu. E quantas vezes nós estamos fazendo a mesma coisa que Jerusalém fez? Quantas vezes nós não estamos ouvindo, nós não estamos enxergando Jesus pelo que Ele é, como nosso Salvador? Quantas vezes nós somos essa Jerusalém? Quantas vezes nós estamos fazendo o nosso Senhor chorar? Jesus chorou pela cegueira espiritual, pela falta de conhecimento de um povo, de uma cidade que seria destruída. Quantas vezes eu e você somos exatamente iguais a esse povo? E aqui eu entro no meu segundo tópico. Vamos abrir as nossas Bíblias em João 11, 32 a 35. João 11, 32 a 35. Diz assim: quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava e os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu. E perguntou: onde vocês o puseram? Eles responderam: Senhor, venha ver. Jesus chorou. Aqui Jesus chora novamente. Eu só quero dizer que aqui não está por ordem de que Jesus chorou, só está por ordem para eu trazer a explicação para vocês, ok? Não por acontecimento dos fatos. Marta e Maria e Lázaro eram uma família amiga de Jesus. Eles eram amigos. Lázaro está enfermo e as irmãs Marta e Maria mandam chamar Jesus. Só que Jesus demora. E quando Jesus chega, Maria vai ter com Jesus e a Bíblia fala que ela se lança aos pés de Jesus e ela diz: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Se o Senhor estivesse aqui, com certeza o final seria diferente. Maria acreditava que se Jesus estivesse lá, poderia ter feito alguma coisa. Mas Jesus se atrasou. A Bíblia diz que Jesus agitou-se no Espírito. Agitou-se no Espírito, no original grego, significa irritou-se. Ficou frustrado. Mas como? Ele ficou frustrado e se irritou com a morte de Lázaro? Não. Porque nós lendo, quando a gente começa a ler o capítulo, a gente já sabe qual é o final. Não sabemos? Então Jesus não chora por Lázaro. Jesus fica indignado por conta do pecado ter entrado no mundo, ao ver a sua amiga Maria chorando, desesperada pela morte do seu irmão, um ente querido que ela amava. Maria estava doendo, estava sofrida. E Jesus, ai Jesus, como a gente aprende com Jesus, o Deus que deixou a sua glória, deixou a sua majestade e vem como homem e chora, e chora. Ele tem compaixão, ele tem empatia por Maria. Ele a vê chorando e ele chora comovido. Ele ama Maria, ele ama Maria. Mas ele fala: onde o puseram? E Jesus vai até o local onde o colocaram. E claro que o final não podia ser outro, ressuscita Lázaro. Por quê? Porque embora
Nós, humanamente, pensamos que Jesus chegou atrasado. Ele não se atrasa. Ele não se atrasa para o milagre que Ele tem que fazer na sua vida. Você pode dizer, está demorando demais. Ele não vem mais. Ele vem. O silêncio do Senhor não significa a sua ausência. Se Ele está calado, é porque é necessário para que você cresça, mas não significa que Ele não está presente e não está fazendo na sua vida. Amém? Glória a Deus. Jesus chorou por empatia e por indignação ao pecado. E aqui nós já vamos entrando no tópico 3, Hebreus 5:7. Hebreus 5:7 diz assim: o qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Esse versículo, os estudiosos afirmam que está baseado em Lucas 22:44, que diz: e estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Jesus estava prestes a ser preso, estava no perigo iminente, estava em agonia profunda, estava passando por um dos piores momentos dele aqui na terra. E o que ele fez? Ele foi orar. O que eu e você fazemos quando nós estamos aflitos? Nós saímos, nós vamos para um bar. O que nós vamos fazer? Nós dizemos tanto que Jesus é o nosso alvo, é o nosso exemplo. Nós precisamos seguir os caminhos de Jesus. Jesus foi orar. O que nós temos feito da nossa vida quando estamos em agonia, tristes, aflitos, com problemas? O que nós fazemos? Getsemane significa prensa de azeite. E ali o nosso Senhor e Salvador, Ele foi prensado, porque ali Ele teve que decidir se entregar a própria vida ao meu favor, ao seu favor. Não foi fácil. A Bíblia diz que Ele disse: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Ele estava dizendo: Pai, está doendo demais. Pai, é difícil da minha própria vida. Eu não quero. Porém, que seja feita a sua vontade, não a minha. A vontade de Deus estava alinhada com a vontade do Pai. Quantas vezes a gente quer que a nossa vontade seja feita? A vontade do Pai é que precisa ser feita nas nossas vidas, mesmo que isso custou para Jesus. Custou para Jesus. Não foi fácil essa decisão. No Getsemane, foi ali que Ele foi contrito, foi ali que Ele foi esmagado. É fácil dar a própria vida? Não é. Você consegue imaginar o que Jesus sentiu ali naquele Getsemane? A dor, e a Bíblia fala que Ele suou gotas de sangue. Quando nós lemos esse versículo, muitos podem falar: ai, que exagero. Não é exagero. A medicina explica esse fato como um fenômeno raro que acontece em situações raras, mas esse fenômeno raro chama-se hemaditrose e acontece com altos níveis de estresse, acompanhado por desidratação. O nosso Senhor suou gotas de sangue. Eu não consigo imaginar. Você consegue imaginar? A dor, a angústia era tamanha de suar sangue.
Você consegue imaginar? Foi isso que ele passou por mim e por você. E ali ele chorou. Essa decisão custou. A graça que nós temos hoje, que está sobre as nossas vidas, não foi de graça. Custou um alto preço. Preço de sangue. Sangue. E foi comprada na cruz do Calvário. Ali o nosso Salvador chorou mais uma vez. E chorou pela humanidade, por mim e por você. Se nós pudéssemos colocar numa ordem humanamente, nós diríamos que Jesus, ele chorou por uma pessoa, chorou por Maria, chorou por indignação ao pecado, chorou pelas pessoas de uma cidade. E Jesus chorou pela humanidade, chorou por mim e chorou por você. E quantas vezes isso continua se repetindo? Quantas vezes Jesus ainda chora? Quantas vezes Jesus chora por mim e por você? Quantas vezes nós estamos fazendo o nosso Salvador chorar? Como nós temos vivido as nossas vidas como se Ele não existisse? Jesus, o Deus que deixou a sua glória, é o mais próximo que nós temos. Porque se você fala assim, tá difícil, Senhor, tá difícil, Ele fala, eu sei, Ele pisou nessa terra, Ele sabe da dificuldade, Ele sabe como é difícil. Se você fala, Pai, eu fui traído, Ele fala, eu sei, eu também fui. Tá difícil de carregar, Pai, tá tudo muito difícil. Ele sabe, porque Ele também passou por aqui. Ele é o mais próximo que nós temos. É a nossa referência, é o nosso alvo. Nós temos que ser cada vez mais parecidos com Jesus. E sabe, quando nós oramos, quanto mais nós nos aproximamos de Jesus, Ele tira algo nosso e coloca algo dele. E assim nós nos tornamos cada vez mais parecidos com o Criador. Aquele que deixou a sua glória e morreu por mim e por você. Jesus chorou e Jesus ainda chora por nós. Ele chora quando nós decidimos estar em outro lugar. Ele chora quando nós optamos pelo pecado. Ele chora quando vê os seus filhos se perderem num mundo que jaz do maligno. Assim diz a palavra. O mundo jaz do maligno, ele não se alegra ao ver os seus filhos pecando. O pecado na vida do cristão não pode ser mais algo diário. Precisa ser algo esporádico. Pecar é humano? Sim, mas nós precisamos nos arrepender e voltar para o caminho e não continuarmos pecando. Nós precisamos voltar ao caminho que o Senhor nos propõe, que é o caminho da santidade. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que fazia coisas ilícitas não faz mais, aquele que bebia não bebe mais. O Senhor nos constrange em amor a mudarmos a nossa vida. E se você diz que se converteu e não houve mudança de vida, você me perdoe, mas eu tenho muitas dúvidas se realmente houve uma conversão. Porque conversão significa mudança de vida. Nós precisamos mudar os nossos caminhos. Nós precisamos cada dia mais ser parecidos com Jesus. E se isso não está acontecendo, nós precisamos rever que cristianismo nós estamos vivendo. E eu gostaria de chamar o louvor, por gentileza. Como eu disse, nós terminaremos no horário em nome de Jesus. O louvor pode subir, por gentileza? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Em Filipenses 2:5 diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em
Cristo Jesus. Pois ele, sendo em forma de Deus, não julgou como usurpação, que significa o ato de exercer indevidamente uma função, ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Assim como Jesus, nós precisamos servir, nós precisamos amar, nós precisamos chorar com aqueles que estão no mundo, nós precisamos dar a nossa vida, nós precisamos orar, interceder pelos outros. Às vezes nós estamos dentro de uma igreja sendo alimentados com a palavra de Deus e nós estamos engordando. Nós não somos represa, nós somos rios. Nós precisamos trazer pessoas para conhecer desse evangelho também. Sabe essa cadeira que está vaga do seu lado? É uma vida que poderia estar aqui dentro e não está. A culpa é nossa. Esse templo poderia estar lotado, já deveria estar lotado há anos. Esse templo já deveria não caber mais, já devíamos ter 2, 3 cultos. E por que não é assim? A culpa é minha, a culpa é sua. Porque nós estamos muito preocupados com os nossos umbigos e não estamos ligando que as pessoas estão se perdendo. As pessoas estão indo para o inferno e nós não estamos ligando. Porque nós só nos importamos com a nossa própria vida. E quer saber? Muitas vezes não nos preocupamos nem com os da nossa família, nem com os que são próximos da gente. Esse não é o papel do cristão. Nós precisamos orar, nós precisamos interceder, nós precisamos nos importar com as outras pessoas também. As pessoas precisam de Jesus. Mais do que nunca, as pessoas precisam de Jesus. As pessoas precisam conhecer o evangelho. Quantas pessoas estão tirando a própria vida? Porque existe um buraco que nada pode suprir, nada pode entrar ali. Não é dinheiro, não é fama, nada, é só Jesus, é do tamanho de Jesus e é só Ele que pode fazer a diferença nas nossas vidas. Eu gostaria que você se levantasse, vamos cantar esse louvor que o pessoal preparou para a gente, e tendo em mente que o Salmo 35 diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor? Amém. Da bondade de Deus.
obrigada, Pai, que o Senhor tome cada irmão aqui presente, Pai, que o Senhor esteja agindo em cada dificuldade, em cada problema, em cada adversidade que estejam passando, seja ela espiritual, financeira, emocional. Abra, Pai, abra portas de trabalho, derrama, Pai, derrama bênção sobre o seu povo. Oh, Jesus, faz a sua obra, assim como diz a palavra do Senhor, toda boa obra que o Senhor começou, o Senhor há de terminar, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós cremos nessa palavra, Senhor. Oh, Pai, gratidão, 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 gratidão. Pai, que o Senhor cuide do seu povo, que o Senhor cuide do seu povo. Pai, nós clamamos pelo seu povo. Estende a sua mão para cá, por favor. Que o Senhor continue a fazer na sua vida. Que as suas orações sejam em tudo atendidas e alinhadas com a vontade do Pai. Que Ele realize os desejos do seu coração. Todavia, se você se alegrar nele, que você encontre nele alegria, alegria para louvar, alegria para viver, que ele seja a sua alegria, que ele seja o motivo do seu riso solto, que ele seja o motivo da sua paz. Eu não estou entendendo nada, mas eu confio que Ele está fazendo e vai continuar fazendo. Aleluia! E que o Deus de paz, que o poderoso amor, inexplicável amor que ninguém compreende, que a poderosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo, graça imerecida, graça que é o motivo de nós não sermos consumidos todos os dias, e as consolações e a presença do doce Espírito Santo sejam com todos agora e sempre. Amém, amém, amém. Glória a Deus.